Bom, dando sequência aí àquela caminhada, né, em que nós confrontamos aquela ideia ridícula, né, daqueles que se dizem defensores da família, né, que se dizem patriotas, que se dizem cidadãos cidadãos de bem, cristãos, seguindo essa caminhada, né? Tem uma passagem aqui muito interessante que fala em Mateus capítulo 24, versículo 51. Olha o que diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Todos sabem dessa passagem. É o momento em que Jesus estava no Getsemane, né? E Judas foi lá e beijou ele, né? Um falso cristão, né? Foi lá, o beijou e o trocou por 33 moedas, né? De prata. Por 30 moedas de prata. A realidade é que, após os soldados terem chegado lá onde estava Jesus no monte, né? Naquele momento havia ao lado de Jesus os apóstolos. E em momento algum Jesus mandou que os apóstolos se levantassem contra eles. E não há registro de que Jesus mandou os apóstolos estar armados naquele momento. Não havia armas naquele momento, a não ser a de Pedro. A não ser Pedro, que tinha uma espada. E aí ele, para tentar proteger Jesus, ele puxou a espada e cortou a orelha, né, do centurião. A realidade é a seguinte, é que aqui embaixo tem o pulo do gato. Olha o que diz aqui, ó. O sacerdote, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, que inclusive o nome desse cidadão, lá na frente do livro de João, fala que era Maltas, o nome dele. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Olha só. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Quer dizer o quê? Que não, se ele quisesse naquele momento, ele não precisaria de espada de ninguém. Ele não precisaria de uma legião, de uma milícia, de uma horda, né? Ele não precisaria de um exército, porque ele poderia buscar de uma forma divina a proteção que ele precisava. Então, quando eu vejo os patriotas cristãos, né, golpistas, né, pessoas que não têm a menor comunhão com a paz, com o Espírito Santo, são loucos. Quando eu vejo eles andarem com arma na cintura, quando eu vejo eles defenderem, né, que o cristão tem que andar com uma pistola, com um fuzil, como o próprio falso Messias, que eles adoram, disse que se na época de Jesus houvesse pistola, Jesus teria uma na cintura. São loucos. Isso é anticristo, isso é anticristão, né? Isso é uma tese satânica, porque o próprio Jesus falou que se ele quisesse defesa, ele não ia contar com um ser humano, com um comedor de feijão, ele ia contar com socorro divino. E aí que entra o que muitos da direita mentem, e eu sendo um cara que me encontro com as ideias, né, com a posição da esquerda, eu entendo que quando eles dizem que do lado esquerdo não tem cristão, que não tem ninguém que defenda a família, que todos são do maligno, o que eu entendo? Que essa mentira é tão deslavada, que eu, sendo cristão e sendo de esquerda, jamais andaria com uma arma. Não andaria, não ando e não tenho um projeto de andar. Porque eu entendo que a minha proteção, a minha segurança, ela vem em troca da minha comunhão com o Criador de todas as coisas. Se eu sou fiel
a todos à minha volta, se eu sou fiel principalmente a Deus, a minha família, ao meu casamento, se eu sou fiel em tudo que eu faço, automaticamente eu tenho em troca a proteção que eu preciso. Porque as armas, elas não vão me trazer a segurança que eu quero. Porque há momentos em que mesmo você com armas não é protegido, não está protegido. Diga-se de passagem, o próprio Satanás, o falso Messias, no Rio de Janeiro, com arma na cintura, foi roubado. Levaram as armas dele, né? Enfim, a vitória não é do que tem mais armas, do que tem os cavalos mais velozes. A vitória não é daquele que confia na carne. A vitória é de quem confia no Espírito, né? E do lado da esquerda há cristãos, há pessoas que temem a Deus, há pessoas que não só temem a Deus, como querem o bem do próximo, dos outros, né? Quando você vê que o lado da esquerda, ela se preocupa com as minorias, os menos favorecidos, né? Aqueles que não tiveram oportunidade na vida, né? Quando você vê que dos dois lados, somente a esquerda é quem se preocupa com quem não tem casa, por exemplo, né? Com Minha Casa Minha Vida, né? Com o plano, o Brasil Sorridente, né? Promovendo atendimento odontológico para quem não tem condições, pelo SUS, enfim, tudo que é para a criatura, para o semelhante, a esquerda defende. E isso se resume no Evangelho, porque aqui se resume em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo da lei e dos profetas. Então, resumindo, a segurança do homem não consiste na quantidade de arma que ele tem, mas consiste na consciência limpa dele, no coração limpo, na fidelidade aos seus amigos, na fidelidade à sua esposa, acima de tudo, na fidelidade à sua família e acima de tudo, na fidelidade a Deus, que vê todas as coisas e, se precisar, Ele manda para você 12 hordas de anjo, como está escrito aqui na palavra de Deus. Então, aconselho a todos, vamos continuar nessa caminhada, e diariamente nós vamos colocar um vídeo aqui, né, deixando claro, né, que a mentira, né, que propagam contra a esquerda é apenas uma forma de manipular sua mente, de fazer você ser uma marionete, porque nós fomos feitos para ser livres, porém acorrentados na verdade. Então, um forte abraço, saúde a todos e glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vambora!